Certa vez, o Senhor falou a Jonas. Esse aqui é o Jonas. Jonas, ele era um profeta. O que quer dizer profeta? Profeta quer dizer que aquela pessoa que ela prega, fala a palavra de Deus. Então, por exemplo, o pastor Ideobrando, o pastor Edgar, eles são profetas porque eles pregam a palavra de Deus. E assim tem muitos irmãos na igreja que são profetas, não são? Que pregam a palavra de Deus para nós. E nós também somos profetas, sabia? Porque nós também pregamos a palavra de Deus. Mas hoje a gente vai contar a história desse aqui, ó, do profeta chamado Jonas, tá? Então, esse aqui é Jonas. Certa vez, o Senhor falou a Jonas: vá à grande cidade de Nínive, conte a todos que estou muito triste com as suas maldades, e por isso vou destruí-los. Então, Jonas ficou com muito medo de ir lá na cidade e os moradores de Nínive não aceitarem ele lá e matarem ele ou prender ele. Aí sabe o que Jonas fez? Jonas fugiu. E aí ele foi lá pro porto, fugiu, ó, e entrou. Porto é o lugar onde ficam os barcos. Foi pro porto, fugiu e entrou no barco, sabe? E foi lá pro porão e se escondeu. Sabe de quem que ele se escondeu lá no porão? De Deus, né? Ele achou que ele poderia se esconder de Deus. E aí o navio começou a seguir viagem, né? E Jonas escondido lá no porão. Mas aí, depois de muito tempo viajando, quando já estava bem de noite, igual tá agora, ó, bem escuro, veio uma grande tempestade. E aí, essa tempestade tinha muitos ventos e muito trovão, muito relâmpago. E aí, ó, o barco ficava balançando. E as pessoas, sabe, os tripulantes dos barcos, os marinheiros começaram a ficar com muito medo. E eles começaram a chorar, começaram a gritar, começaram a pedir para socorro. E aí nada. E aí o comandante pegou e percebeu: uai, cadê aquele senhor que entrou no nosso barco? Cadê Jonas? Todo mundo aqui desesperado e ele não tá aqui. Foi lá no porão e Jonas, ó, tranquilo, dormindo. O comandante pegou e falou para ele assim: gente, tem uma tempestade imensa acontecendo, o barco está quase afundando e você aí dormindo tranquilamente? Aí Jonas assustou e aí ele percebeu, sabe o quê? Que era a desobediência dele. Que por ele ter desobedecido a Deus, tudo isso estava acontecendo. E que se ele continuasse naquele barco, o pecado dele ia afundar aquele barco, todo mundo ia morrer junto com ele. Aí ele falou pro capitão assim, ó: Jonas disse pro capitão jogá-lo no mar, pois a tempestade acabaria. Porque ele sabia que era por causa do pecado dele, por ele ter desobedecido a Deus, né? E aí, sabe o que aconteceu? O capitão pegou, ó, jogou o Jonas dentro do mar. E aí, ó, o Jonas afundou. E aí, você sabe o que aconteceu quando o Jonas afundou? Apareceu um grande peixe, bem grande mesmo. E esse peixe, ó, o que ele fez? Engoliu Jonas. E Jonas foi parar, ó, dentro da barriga desse peixe grande. Quando Jonas entrou dentro da barriga do peixe, ele ficou com muito, mas muito medo mesmo. E aí ele começou, ó, a orar. Começou a orar para Deus, porque ele se arrependeu, né, do que ele fez. Ele arrependeu de ter desobedecido a Deus. E aí ele falou para Deus que se Deus livrasse ele daquela situação, que ele não ia desobedecer a Deus, que ele ia fazer o que Deus tinha ordenado para ele, né? Que era ele ir lá para a cidade de Nínive pregar para os habitantes de Nínive. E aí, sabe o que aconteceu? Deus mandou o grande peixe ir para praia. Quando chegou lá na praia, ó, ele vomitou Jonas. E aí, Jonas ficou muito feliz e agradecido a Deus e prometeu para Deus que ele ia lá em Nínive. E aí ele foi lá para Nínive, pregou para os habitantes de Nínive e os habitantes de Nínive se arrependeram, né? Eles perceberam que era Deus que tinha mandado Jonas mesmo. Então eles
Eles desistiram daqueles pecados que eles faziam, sabe? Da maldade deles, se arrependeram e aí Deus salvou aquela cidade. Tá vendo? E ele com medo de ir lá pregar, né? Mas era uma ordem de Deus, porque Deus sabia que quando ele abrisse a boca e começasse a falar, aquelas pessoas iam ver que era um Deus que estava falando. Não ia acontecer nada de mal, porque Deus não faz nada para fazer mal pra gente, né? Então, quando Deus pede pra gente fazer alguma coisa, você pode fazer sem medo. Por quê? Porque ele vai te proteger. Que foi isso que aconteceu com Jonas. Deus protegeu ele. E aquela cidade pôde se arrepender do seu pecado. Então, o que nós aprendemos com essa história? Legal ela, não é? Aprendemos o quê? Que nós não devemos o quê? Ser desobedientes, não é? E que nós não escondemos de Deus, dos olhos de Deus. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa de errado, você pode fazer alguma coisa escondida do papai e da mamãe, mas de Deus não. Tudo, tudo, tudo Deus vê, né? Nada está escondido para Deus. Então, nós aprendemos o quê? Que nós devemos ser obedientes e que nós não devemos fazer nada escondido. Ou seja, não devemos mentir, não é verdade? Então, fica todo mundo com Deus. Espero que vocês tenham gostado muito dessa história, tá? E aí, depois, você vai assistir o videozinho com a história cantada. Vocês vão gostar muito. E mais tarde, pede a mamãe para ler para vocês a história na Bíblia também. Ok? Beijo, fica com Deus.